Aí, agora sim. Sejam bem-vindas novamente ao nosso primeiro encontro aqui da IMA, que vai ser a imersão de manifestação, justamente para a gente poder se calibrar com esse momento. Eu estava aqui falando já antes de colocar aqui para gravar, para quem vai assistir depois ou rever, já estava conversando com as meninas que estão aqui, falando um pouquinho que, primeiro, energeticamente, né, o que eu sinto, quando eu preparei a IMA, é algo que eu já faço. Então, aqui o que eu vou trazer para vocês, eu só botei no slide e organizei aqui no Notion e tal, e deixei um pouco mais passo a passo, mais mastigadinho ali, para vocês, coisas que eu já faço por aqui, perguntas que eu me faço, práticas energéticas e tal, que eu já faço. Então, eu deixei isso mais alinhado aqui para a gente poder fazer isso juntas, porque a ideia é que a gente intensifique os movimentos de manifestação em grupo, porque é algo que me moveu muito lá no começo, então, energeticamente, isso que eu estou entregando para vocês, ele tem uma força de uma paixão minha que é, assim, muito, muito real desde o começo, né? Não, tanto quando eu estudava lá na adolescência sobre manifestação e coisa e tal, para mim, mas também no início do meu trabalho, porque era algo que eu trazia muito nesse sentido e tal. Então, eu estou muito feliz de estar dando forma aí a esse projeto, a essa vontade que já existe há um tempo, que já veio de outras formas, né? A gente já teve alguns, acho que uns 2, 3 anos atrás, a gente teve a trilha de manifestação. Então, aqui, a IMA, ela é uma super evolução da trilha, sabendo que é algo que é vivo, que está em constante movimento. Então, assim, força energética, isso aqui que eu estou entregando para vocês, na minha vida já carrega todo esse peso. Então, eu espero que esse peso bom aí que venha agregar na manifestação de vocês nesse momento. E aí, eu estava comentando com elas que eu estava aqui antes, né? Então, quando eu fui fazendo a preparação da IMA ao longo desses últimos semanas aí que eu fui desenhar mesmo esses pontos. Mas agora, antes de eu abrir a sala, eu sempre me preparo aqui energeticamente para poder receber vocês, para poder receber aquilo que está no campo da IMA, né? Porque os projetos, eu acredito que eles têm vida própria, né? Então, realmente, tem as coisas que estão na minha cabecinha, que, como eu falei, vem aí energeticamente da minha história também e tudo mais, mas tem aquilo que a espiritualidade traz, e que eu preciso ter esse campo aberto aqui de forma segura, protegida, para poder analisar para vocês e também para mim, porque eu sempre recebo os benefícios também daquilo que eu entrego para vocês. E quando eu estava aqui, nesse momento, logo antes de abrir a sala, né, de mandar o link para vocês poderem entrar na sala, e esses minutinhos antes, eu falei para elas que eu sinto que essa calibração energética que a gente vai fazer aqui juntas hoje, ela tem bastante ajuste para trazer para nós e, enfim, questões muito energéticas, muito do nível energético e espiritual. Então, tenham água aí pertinho de vocês, porque sempre que a gente mexe nesses campos energético e espiritual, a água, ela ajuda muito a gente a ir fazendo essa absorção, né? Precisa ser absorvido, integrado, e tudo isso da forma mais sutil e amorosa possível com nós e com o nosso corpinho. Então, sejam muito bem-vindas a essa nova era da manifestação. Hoje a gente tem como objetivo abrir oficialmente, né, esse campo no sentido de começar a trazer ações ali mesmo. A gente vai ter 3 momentos, basicamente, que eu já vou explicar certinho para vocês o que a gente vai fazer hoje, mas a gente vai ter uma prática agora de percepção energética. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais, então vou trazer alguns pontos e teorias aqui para poder ajudar vocês a construir esse movimento com mais praticidade, porque é o que a gente faz aqui, né? A gente une a energia com a estrutura. E aí a gente vai fazer esse movimento mais prático juntos, onde eu vou explicar algumas coisas. Vamos fazer os exercícios, eu vou fazer junto com vocês, porque, como eu falei, eu ia fazer com o Zaima, só que eu ia fazer só eu por aqui, como é o que eu já sempre faço. Mas eu trouxe meu bloquinho de notas, minha caneta, então a gente vai fazendo juntos aqui mesmo. E a gente vai ter essa parte mais prática, e no fim a gente vai ter um alinhamento energético, que realmente uma calibração vibracional, vai ajustar a nossa vibração com o que a gente vai ter construído ali, começado a construir de forma prática. Ao longo da semana, eu vou mandar algumas atividades para vocês,
acho que a primeira atividade ela está programada para eu enviar para vocês na terça, então vocês não têm atividade amanhã, até quem não conseguir assistir hoje, vai ter aí hoje e amanhã para poder assistir com calma. E na terça a gente vai ter as atividades. Elas não são condicionadas, tá? Uma à outra. Mas é óbvio que se você conseguir ir fazendo elas ali em cadeia, vai ficar, o processo vai ficar muito mais, vai fazer muito mais sentido para vocês. Até porque uma vai ajudando a outra, tá? E aí no próximo domingo, mesmo bate horário, mesmo bate canal, a gente vai se encontrar de novo. E aí a gente vai para um outro passo ali para fechar esse processo da IMA. E depois a gente vai começar juntas a jornada cósmica com foco nos eclipses. E aí depois o esquema eu explico para vocês depois, tá? Questões técnicas aqui. Eu estou em casa, como eu estava falando para as meninas aqui antes, e está tendo festa a uma das casas daqui, mas acho que é uma chácara, na verdade. Então tá um som no fundo, agora na verdade eles baixaram, acho que eles devem estar descansando um pouquinho. Tá longe, mas eu acredito que o microfone também, de qualquer forma, para vocês não vai pegar. Mas se vocês escutarem os ruídos no fundo de som, provavelmente é isso, mas acredito e espero que não atrapalhe aqui. Até porque né, o que precisa chegar energeticamente vai chegar de qualquer forma, mas só para vocês saberem. Outra coisa, a terapeuta, mentora, professora aqui de vocês está com a voz já bem melhor, ainda estou bem fanha, mas a minha voz está bem melhor, assim, de volume e tal, tá tranquilo. Mas eu tô com uma tossinha aí seca, quando seca a garganta, a tosse começa, sabe? Então, eu tô com água aqui, pastilha, spray, então vocês não reparem se caso eu precisar, de vez em quando aqui, mutar o microfone para tossir um pouquinho e beber água para poder ajudar a tosse a acalmar, tá? Então, fiquem tranquilos, porque está fazendo parte aí desse processo de recuperação também. Então, acho que de detalhes técnicos é isso, tá? No mais, papel, caneta, água. Se vocês tiverem o mapa de vocês para ter aí, para olhar mesmo, sabe, junto com vocês, ótimo. Se não, depois que vocês terminarem aqui, peguem e olhem no mapa que eu vou falar para vocês aqui. E também no site do Tesouro. A gente vai falar um pouquinho sobre o Kim. A gente vai usar ao longo dessa semana a força do nosso Kim e do nosso primeiro ponto da nossa onda encantada. Eu vou mostrar isso para vocês e o site do Tesouro que vocês conseguem acessar igualzinho o que eu vou abrir aqui para vocês poderem ver. E aí é legal porque lá tem coisas para vocês lerem sobre o Kim de vocês. Então eu recomendo muito aí que essa semana seja um site que vocês explorem, seja o site do Tesouro. Eu vou trazer um ponto do mapa para a gente poder conversar, mas eu falei esses dias, acho que no Story mesmo, uma das coisas, assim, dos últimos anos, depois que eu comecei a trabalhar como terapeuta e tal, que mudou muito a minha percepção para melhor e mudou as minhas manifestações, a minha forma de manifestar para melhor também, foi acessar mais sobre a sabedoria do Tzolk'in. Então, eu recomendo que vocês utilizem aí nesse momento explorem, sabe, esse conhecimento também, tá? Para quem está aqui ao vivo comigo, se vocês tiverem alguma dúvida em algum momento, levantem a mão aqui ou mandem aqui no chat, e aí a gente vai conversando também, tá bom? Então fiquem à vontade, porque a ideia é realmente que vocês possam ir trazendo as dúvidas que forem surgindo aqui agora, mas também ao longo da semana vocês vão poder ir trazendo isso para mim, a gente conversar lá no grupo também. Certo? Bom, conversando um pouquinho aqui sobre o que a gente vai fazer nesse dia de hoje, eu trouxe essa frase, que é uma frase que eu, inclusive, tenho ela tatuada, e eu sempre gosto de reforçar isso, porque, assim, eu tenho algumas tatuagens aí por este corpinho, e todas as minhas tatuagens eu gosto de trazer um sentido, um significado aí por trás delas. Essa tatuagem, especificamente, dessa frase, você é do tamanho dos seus sonhos, eu fiz ela na semana em que ia acontecer a minha festa de formatura da faculdade. Então, assim, a minha faculdade, gente, ela foi a minha primeira, o ser aprovada, né, na faculdade que eu fiz, ela foi a minha primeira grande manifestação consciente e ativa. Por que que eu falo isso? Porque eu realmente construí um plano de manifestação para minha faculdade. Eu visualizei, eu escrevi,
eu tracei ações que eu ia fazer, eu escolhi o que eu ia fazer para poder sustentar minha manifestação. Ainda que eu talvez não soubesse exatamente, como eu sei hoje, quais eram os passos daquilo que eu estava fazendo, mas eu construí essa manifestação, eu agi de forma coerente com aquilo e eu cheguei no resultado que eu queria. E aí, essa frase, ela já estava na minha vida há um tempo, quando eu cheguei lá na minha formatura. Mas, eu ainda não tinha ela tatuada. E eu quis tatuar especificamente para estar com essa frase minha, né, no meu corpo, aí no dia da festa. Foi um dia muito gostoso, celebração e tudo mais, mas principalmente significado, perdão, nesse sentido de construção de algo que eu sonhava, assim, né, muito. E eu sempre gosto de trazer essa frase quando a gente vai falar de manifestação, porque eu sinto que ela, como que eu posso falar, que ela engloba, sabe, que ela abrange diversos pontos. Primeiro, a importância da gente sonhar, porque se a gente não sonha, a gente não, nem pensa que é possível a gente construir um caminho. E aí um sonho, né, ele pode ser o tamanho que for, né, pode ser, por exemplo, eu manifestei essa minha vaga na faculdade, na época era assim, maior que eu ia fazer para mim mesmo. Ou pode ser algo mais simples, no sentido, né, de igual esse sonho, eu manifestei essa vaga na faculdade, mas para concluir a competição, foram ali 4 anos e meio para que isso acontecesse, até esse momento da festa, depois. Mas assim, pode ser algo que leve menos tempo, né? Então, independente de sonho, é importante a existência desse sonho. E aí, eu acho interessante que a gente tem, né, já no começo da frase, é, o, o autor da ação desse sonho, você. Né? Então, cada um de nós está isso, querendo construir esses sonhos. E o ponto que eu acho mais interessante é que fala que a gente é no tamanho dos nossos sonhos. Isso pode ser no sentido mais poético, é sempre a interpretação do cara, tá? Mas assim, isso pode ser no sentido mais poético, né? De, tipo, cara, sonhar alto, sonho grande, né? É uma alma grande, é uma pessoa que merece sonhar alto, mas ele também pode falar em dois pontos. Que é importante você tornar, porque assim, de nada adiantaria eu querer passar na faculdade e estudar lá na Unicamp e tudo mais, se eu não me tornasse uma pessoa, se eu não lapidasse mim, que precisava ser lapidado, porque eu uma pessoa que precisa construir meu curso lá. Então, é se tornar, que é exatamente o que a gente vai conversar muito nesse próximo dia. Construção desse caminho. E o outro ponto, eu sinto então que primeiro, esse primeiro ponto que eu falei para vocês é a parte mais prática, né? Você é do tamanho dos seus sonhos, então você precisa se tornar a pessoa que tem potencial, capacidade para poder construir habilidades necessárias para construir esse caminho. E o outro ponto, que é até essa frase que eu trouxe aí já faz alguns anos que eu falo ela e trago ela como o mantra ali mesmo, vai entrar energética da nossa essência. Então, você é do tamanho dos seus sonhos, isso significa que na sua essência você precisa para construir esse sonho. Claro, você não vai ignorar aqui as questões práticas da sua gestão hídrica também, né? Não adianta, às vezes, eu na minha essência, no meu ambiente, eu não estou inserida nas relações, eu estou é, é, inserida ali também, não contribuindo em nada para que eu possa construir, que eu possa, claro, a gente vê pessoas que constroem coisas saindo, afagando o áudio, ver se ela abaixou aqui. Aí,
Vê se melhorou agora, gente. Tá melhor? Acho que deixa abaixado no falei se tá se melhorou. Parece que melhorou. Qualquer coisa vocês vão avisando. Se ele tiver, deixa eu virar ele um pouquinho mais pra cima. Eu acho que ele vai captar melhor a voz também. Melhorou? Maravilha. Então a gente vê pessoas que saem realmente de ambientes, de relações extremamente desafiadores que manifestam coisas assim surreais, né? Incríveis mesmo. Mas assim, é complexo, né? Tem esse ponto. Mas eu acho que assim, a gente precisa sim partir do ponto, né, de incentivar mais pessoas a descobrirem essa potência que tem na essência delas. Isso é um dos meus maiores propósitos e combustíveis aí do que move no meu trabalho. Então, é isso que a gente vai fazer juntas aí ao longo desses próximos dias. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente tem esses quatro principais pontos aí. A gente vai fazer o diagnóstico vibracional juntas, que é esse primeiro episódio aqui que a gente vai fazer. Depois a gente vai clarear um pouquinho mais a nossa intenção, tá? De forma prática mesmo. E a gente vai depois pegar essa intenção que vai estar mais clara na nossa cabeça e vai conectar ela aos nossos propósitos. É aqui que a gente vai falar sobre o nosso mapa e também sobre o nosso Kim de nascimento. Então, a gente vai ter esse terceiro ponto aí para fazer essa conexão, que aqui eu só vou mostrar para vocês como fazer, e vocês vão fazer isso aí ao longo desses próximos dias e vão poder trazer dúvidas que vocês tiverem, que eu vou ajudar vocês a fazerem essa construção. É, e depois a gente vai construir o caminho. Então, a gente vai ter no final alguns pontos ali, né? No final da parte da prática, a gente vai ter alguns pontos. E pode ser que vocês. Aqui a ideia é que a gente vá trazendo as respostas de forma mais intuitiva, mas vocês podem depois aproveitar, a gente vai terminar aqui, vai, almoça, descansa um pouquinho, e depois à tarde você volta, escreve mais um pouco. Hoje a lua está em virgem ainda, né? Ela ficou nova ontem, então tá bom ainda pra gente usar essa parte aí para essa construção. Então, você pode ir respondendo de forma mais sucinta e resumida aqui, e depois está tudo bem você explorar um pouquinho mais dessas perguntas que eu vou trazer, certo? E aí, primeiro ponto, meus amores, que a gente vai começar a entrar agora no nosso diagnóstico vibracional. A gente precisa estar presente na vida que a gente está criando, tá? Então, lembra que eu falei? Você é do tamanho dos seus sonhos. Você é no sentido de essência, mas você é também no sentido de lapidar aquilo que é necessário em você para que esses sonhos se tornem a sua realidade. Deixem de ser sonhos e possam vir para a matéria e para a sua realidade. Então, eu vou convidar vocês agora aonde vocês estão, fechar os olhinhos de vocês um pouco, trazer uma respiração bem inconsciente mesmo, percebendo o ritmo que esse ar entra e sai do seu corpo. Vai trazendo cada vez mais presença para esse momento, para o seu corpo, para onde você está. Vai sentindo a sua respiração. Percebe principalmente os seus pés e as suas mãos agora. A sola dos seus pés e a palma das suas mãos. Percebe como você está, como você se sente nesse momento. E traz presença no aqui e agora. Respira,
sente. Percebe como que está a sua mente, quais são os pensamentos que está passando na sua mente nesse momento. Inspira, visualize agora uma luz de cor branca na sola dos seus pés, te conectando agora com a terra, com esse núcleo de sustentação energética, conectando a nossa energia vital, a nossa força de sustentar a construção e a realização da vida que a gente deseja viver. Inspira profundamente. Agora, para que a gente não só esteja presente na vida que a gente está construindo, mas para que a gente possa adentrar esse portal de manifestação que a gente inicia hoje juntas, eu vou trazer uma frase, uma ativação, e você vai apenas ouvir cada palavra, você pode repetir mentalmente, para que juntas a gente abra esse portal agora. Abrimos esse portal com presença, verdade e coragem para manifestar a partir de quem somos. E cada intenção aqui plantada floresça com coerência com aquilo que é essencial para nós. Respira, sente essa frase, sente essas palavras, a vibração dessas palavras. Sente o seu corpo, respira fundo, pode abrir os seus olhos com calma. Você já pode anotar como você se percebeu. Como é que nesse primeiro momento de presença e percepção, como o seu corpo está? Enquanto eu vou te explicando sobre o que a gente vai agora fechar os olhos para fazer, que é o diagnóstico vibracional, você já pode ir anotando como você se sentiu, pontos do seu corpo que podem ter chamado já a sua atenção, mesmo que a gente ainda não tenha feito esse escaneamento que a gente vai fazer agora. Mas assim, como é que você está? O que está passando na sua cabeça? Enfim, como é que você está nesse momento? E a gente vai fazer agora um diagnóstico vibracional juntos. Não precisa se preocupar, tá? Aqui ficou ter uma resposta clara. Se você fizer esse diagnóstico, se você fizer esse rastreamento e não chegar a um diagnóstico nesse momento, tá tudo bem, tá? Você pode depois, mais pro final do dia, senta com calma e faz isso por aí também. Qual que é a ideia? Aqui na IMA a gente vai fazer, a gente vai ter o alinhamento prático e o alinhamento vibracional. Então, a gente vai ter os dois pontos. Para isso, é importante para que a gente possa alinhar no final, daqui a pouco, do nosso ponto, a sua vibração, a gente precisa saber como ela está nesse momento. Para isso, a gente vai usar um caminho que é conhecido aí pela maioria de nós, são os chakras. Então, a gente vai ter eles como esse norte, justamente para ajudar a gente a entender onde é que no nosso campo as coisas estão um pouquinho mais aí enroscadas, de certa forma, para que a gente possa partir desse ponto ali de consciência, tá?
Vocês vão ter, deixa eu mostrar para vocês um material. Vocês vão ter acesso ao Notion, onde eu vou colocar alguns materiais para vocês. Aqui tem um resumo de cada chakra, a gente vai passar por cada um deles agora para fazer recomendação, para fazer esse diagnóstico. Mas a gente tem o que está em desequilíbrio na sua manifestação. Porque isso aqui você vai depois estudar como uma boa manifestadora alquimista por aí, para você poder olhar para isso ao longo da semana e todas as práticas que a gente for fazendo juntas, você poder ir trazendo essa consciência e percebendo como é que está isso por aí, combinado? Então, a gente vai ter esse material para vocês poderem olhar. E além disso, eu vou deixar também para vocês um PDF que vai falar de cada um dos chakras, que é um material, eu não sei se, eu não lembro se quem de vocês talvez participou da jornada dos chakras que eu fiz no Inclusão um tempo atrás. Foi lá no começo do ano. Mas eu vou deixar esse material para vocês, porque lá está tudo explicadinho também. De cada um dos chakras tem a cor, tem as partes do corpo, então tem ainda mais informação para vocês poderem olhar aí ao longo dessa semana. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar os chakras, que são esses centros de energia do nosso corpo, como esse norte para a gente poder fazer esse diagnóstico de energia. Quando a gente faz esse escaneamento, ou seja, quando a gente passa esse olhar atento e essa percepção mais aguçada por cada um dos nossos chakras, a gente consegue perceber como ele está. A gente consegue identificar bloqueios e também a gente consegue alinhar a nossa energia. E assim, a gente deixa o caminho mais livre para ela fluir com mais coerência. Né? Coerência com o quê? Com quem eu sou e aquilo que eu estou desejando construir, certo? Então, a gente vai fazer esse escaneamento agora juntas. E aí, depois a gente já vai, eu já vou deixar aqui para vocês também um resuminho para vocês poderem olhar o que cada um dos chakras aí está trazendo de atenção para você, certo? Só lembrando, aqui ó, eu trouxe essa foto justamente para vocês verem. Os nossos chakras, eles ficam localizados na nossa coluna e com o foco é como se fosse uma lanterna, 7 lanterninhas. Então, todas as lanterninhas, elas estão ali na coluna, jogando essa luz para frente. Por isso que a gente fala, né, o chakra laríngeo, ele está localizado aqui nessa região da nossa cervical, mas ele, a luz dele vem aqui para frente. Então, por isso que a gente fala dessa região da garganta, e assim por diante. O único chakra que está, né, que a gente tem posições ali diferentes, é o chakra raiz, que é esse primeiro chakra que está na base da nossa coluna, ele fica virado para baixo, porque ele também engloba essa região das nossas pernas, então ele realmente é como se fosse uma raiz mesmo, que sai dessa base da nossa coluna e se expande para as nossas pernas ali para conectar a gente com a terra. E o coronário, que é esse que fica no topo da cabeça, que está voltado para cima, justamente para que a gente seja esse canal aí de construção daquilo que vem para a gente do plano espiritual, da nossa alma, dessa dimensão mais ampla ali do nosso ser. Então, aqui a gente vai passar por esses pontos. Chácara raiz na base da nossa coluna, também pernas e pés. Chácara umbilical, aqui na região realmente do nosso umbigo, para a gente que a mulher percebam a região do útero aí, né? Então, lembrem dessa percepção mais ampliada aí que a gente tem. Aqui, depois, o plexo solar, região do estômago, cardíaco, nosso coração, laríngeo, como a gente conversou agora, a nossa garganta, frontal, aqui na região entre as sobrancelhas e coronário, como eu falei para vocês, topo da cabeça. Combinado? Então, fechem os olhos de vocês novamente agora. Se quiserem beber um gole de água antes de fechar os olhos para começar o diagnóstico agora, pode beber. Fecha os olhos, respira fundo, sente o seu corpo e vai levando a sua atenção para a sua coluna agora. Vai percebendo como ela está no geral, desde o topo da cabeça até a coluna.
Vai passando a sua atenção como se você estivesse escaneando mesmo o corpo, desde a cabeça até a base da sua coluna, passando por cada vértebra, por cada pedacinho do seu corpo, passando pelas escápulas, pelas costas, pela lombar, pra lá na base, no fundinho da sua coluna. E a gente vai agora começar a escanear, a perceber cada um dos nossos chakras, começando lá pelo chakra raiz. Como tá? Tá, região do corpo, tá ligada lá na região interna, né, tá conectada, entendeu? E aí dentro da sua vida, sabe agora uma questão lá ou entendeu? Conectar essa região do corpo, para trazer qual que tá a sua relação com o prazer, dentro desse ponto do seu corpo, sabe, aí a atenção chegando agora no seu plexo solar, na altura do seu estômago. Como tá essa região? Tá, então, qual é a respira e leva agora a sua atenção para o seu coração, para o seu chakra cardíaco. Como é que está a sua abertura para receber a sua atenção e percebe como que tá. Quais são os sentimentos que têm passado pelo seu corpo e principalmente como o seu corpo está reagindo a cada um deles. Leva a sua atenção agora lá para o seu chakra laríngeo. Percebe como que tá essa região, a sua garganta, a sua fala. Tem algo incomodando, seja no físico ou seja no energético. Percebe como tá a sua expressão, a sua comunicação.
Sobe mais um pouco e leva agora a sua atenção lá para o centro da sua testa, que é o seu chakra frontal. A sua capacidade de enxergar além daquilo que é mostrado para você. Percebe como que tá, como que você sente, percebe a região da sua testa, dos seus olhos. Como que tá o seu potencial de enxergar com clareza aquilo que se apresenta para você? Como tá a sua relação com a sua intuição? Percebendo essa região do seu corpo, ele tem sinais para te trazer. Como que tá? E por último, a gente vai levar a atenção lá para o topo da nossa cabeça, lá para o nosso chakra coronário. Como que tá essa região? Como tá a sua mente? Como que tá a sua conexão? Respira fundo, sente. E agora, você vai perceber qual foi ou quais foram os pontos dentre cada um desses que a gente passou que foram mais desafiadores para você poder sentir ou que trouxeram algum desconforto ou que foram difíceis mesmo de você perceber. Qual região do seu corpo mesmo foi mais difícil para você entrar em contato? E você vai respirar fundo, abrir os seus olhos e anotar. Qual é o ponto, qual é o chakra, qual é a região do seu corpo que mais foi desafiador para você perceber agora? Respira fundo, pode abrir os olhos e anotar. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. Aqui tem a imagem com cada um aqui dos chakras nas cores. Vocês podem anotar as cores mesmo e aí a gente já vai passar para os nomes para vocês poderem já ir percebendo quais são os bloqueios que estão se apresentando por aí nesse momento, tá? Vou anotar por aqui também. Tudo certo por aí? Eu vou deixar as próximas, que agora no final a gente vai ter, eu vou guiar de novo, e aí acho que eu vou deixar sem o som, que eu acho que com o som tá dando umas oscilações com o microfone, né? Aí a gente vai só no som da minha voz mesmo, para vocês perceberem, que no final eu vou guiar uma partezinha, e aí a gente vai ter umas respirações só, respirações ali, daí eu deixo a música só no final. Certo? Ó, vocês conseguiram perceber? Conseguiram perceber como tá o corpo por aí? Me falem se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Para eu saber, para vocês que estão aqui. Aqui eu deixei na tela para vocês agora cada um dos chakras e alguns pontos. Lá no material que vocês vão receber, vai ter mais coisa, né? Como eu mostrei para vocês, vão ter mais informações ali para vocês poderem passear ali um pouquinho. Mas aqui eu já deixei para vocês alguns dos pontos. Esses pontos são questões que, quando esses chakras estão em equilíbrio, elas estão mais, fluem melhor para a gente. Quando os chakras estão em desequilíbrio, basicamente a gente tem o oposto a esses pontos aqui. Então, esse diagnóstico vibracional, ele é justamente para vocês perceberem, e vocês têm total potência para poder perceber isso, de quais são os que estão mais difíceis, às vezes, de eu visualizar, de eu perceber, ou que na hora que eu levo a atenção para aquele chakra, eu percebo um incômodo ali, tipo, ai, no garganta, no coração e tal.
isso te aponta que são chakras que estão precisando um pouquinho mais da sua atenção nesse momento. E aí a gente já vai calibrar eles ali juntas daqui um pouquinho. Mas, antes disso, vamos conversar primeiro sobre o Tzolk'in, tá? Que aqui eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o Kim de nascimento e o primeiro ponto da onda encantada que a gente chama de tom magnético. Por quê? A gente fez o diagnóstico e a gente precisa agora conectar isso com os nossos propósitos, para a gente poder ter a conexão com os propósitos e a clareza maior da nossa intenção que a gente já vai construir juntos. Sobre o Tzolk'in, aqui eu trouxe o Kim de nascimento, que é a energia do dia em que a gente nasceu. Então, como que vocês vão fazer? Lembra que eu falei para vocês explorarem o Tzolk'in? Esse é o site do Tzolk'in, que é tzolk'in.io. Eu vou até anotar aqui, eu vou mandar para vocês o link lá no grupo do WhatsApp depois, tá? Para vocês poderem já explorar aí. Vocês vão entrar no site do Tzolk'in e vocês vão vir aqui, ó. Calculadora, data gregoriana, ou aqui, se você clicar aqui, também aparece, ó, calcular data gregoriana. E aí você vai achar aqui, ó, o seu ano de nascimento, né? Então, sei lá, aqui. E aí você vai clicar no mês e clicar no dia. Ele vai mudar e ele vai aparecer para você qual é a energia, a frequência energética que estava vibrando lá do centro da nossa galáxia para cá no dia em que você nasceu. Esse é o seu Kim de nascimento. Tá vendo que a gente está aqui, ó, na aba Kim. Depois a gente tem aqui, ó, a aba Onda. Aqui é para esse primeiro pontinho que a gente vai olhar, para quem puxa a fila. Quando você clica, você tem como ler sobre cada um, tá vendo? Se você clicar aqui, você consegue ler sobre o tom magnético ou ler sobre o seu. Então, tem como vocês lerem e verem informações sobre cada uma dessas energias também. Qualquer dúvida, vocês vão me mandar e vão me falar para eu poder auxiliar vocês. Mas, como que a gente vai usar esse Kim de nascimento? Ele é a frequência que a gente estava recebendo no dia que a gente nasceu. Basicamente, ele é como se fosse uma assinatura mesmo, vibracional. Ele ajuda a gente a se reconectar com quem a gente é, com essa base, e se inspirar também. E o tom, isso por quê? Por que isso é importante aqui na nossa manifestação? Lembra que a gente falou, você é do tamanho dos seus sonhos e a sua essência é a sua maior potência? Para a gente reconectar com essa essência. Então, quando você entende mais sobre a energia do seu Kim, você entende mais sobre a sua essência de alma, algo mais amplo ainda do que a gente consegue visualizar só de intenção, valores e tal. Então, vai para além, para vocês se conectarem com essa assinatura ali energética mesmo de vocês. E aí, a gente tem esse primeiro ponto da onda encantada, que é o tom magnético, ele mostra pra gente como que a gente atrai as coisas pra gente. Como que, quando a gente tá em equilíbrio, é mais fácil, com aquela energia, é mais fácil da gente atrair as coisas para nós. Então, essa onda encantada, ela é o ciclo de 13 dias dentro ali do qual você nasceu, tá? E ela revela realmente a jornada completa de manifestação da nossa alma. Por isso é algo tão, né, amplo ali da gente olhar. Mas a gente vai partir desse tom magnético. Então, o que vai mostrar esses dois pontos? Você saber o seu Kim de nascimento, ele te ajuda a entender melhor quem você é, a assinatura de vibração e de energia da sua alma. Então, ele te mostra mais sobre a sua essência. O que é essa essência? Qual que é o papel dela? Te motivar, te inspirar, tá? E o tom magnético da sua onda, ele vai te ajudar muito ao longo dessa semana. Para quê? Quanto mais você cultivar a energia daquele tom magnético, mais fácil fica, mais atraente você fica para aquilo que você deseja, tá? Então, são esses dois pontos aí, principalmente, que a gente vai olhar. E aqui, eu nem coloquei nos slides, mas porque eu vou falar de um ponto da astrologia para vocês olharem com um pouquinho mais de carinho ao longo dessa semana. Mas por quê? Porque esse já é mais fácil ali, mas eu vou mandar no grupo também para vocês poderem lembrar de olhar para ele, que é o seu ascendente. Então, qual é o signo que se encontra na casa 1 do seu mapa, tá? E já olha aí, se você tiver com o seu mapa, enquanto a gente está conversando aqui, já olha no seu mapa
se tem, às vezes, algum planeta, algum outro ponto, às vezes a Lua, o Sol, sei lá, se tem algo dentro dessa casa número 1 do seu mapa ali também, tá? Para você poder já ter isso em mente. Por quê? Porque o ascendente? O ascendente, ele vai falar sobre a forma como você se posiciona. Então, eu preciso me posicionar diante daquilo que eu desejo realizar, concretizar, manifestar na minha vida. E ele também vai dar muito esse norte de como você se coloca em sintonia com aquilo. Então, o posicionamento ele também vai ter a ver sobre a forma como eu inicio as coisas, a forma como eu realmente me posiciono como essa pessoa que vai conectar com aquilo. Então, é como se o tom magnético da minha onda encantada, ele fosse aquele magnetismo do ímã, que a gente não percebe, que a gente não enxerga, mas a gente sente que tá ali, né? E o seu ascendente, ele é o imã mesmo em si. Então, o Tzolk'in, o tom magnético, ele vai trazer essa parte mais imperceptível ali ao olho nu, mas ele vai trazer aquilo que a gente não percebe a olho nu, mas está ali. Agora, a astrologia, o seu ascendente, ele vai trazer, mostrar para você o que está ali. Então, é como que é esse imã, que formato que ele é e tudo mais. Mas a gente tem esses dois atuando juntos. Então, fim de nascimento para trazer assinatura vibracional, conectar você mais com a sua essência, para você entender um pouquinho mais da essência dessa alma aí que habita seu corpício. Depois, pão magnético para trazer essa conexão, esse magnetismo, e ascendente para mostrar qual é o formato do imã que está trazendo esse magnetismo ali para você. Combinado? Então, a gente tem esses pontos. Aqui, deixei também um resumo, depois eu vou mandar esses slides também para vocês, tá? Que aí vocês têm essas perguntas também que eu vou trazer para ir alinhando por aí, certo? Então, o Kim mostra esse núcleo, de onde nasce a sua essência, e a força natural ali que te ajuda, né, que te guia mesmo para quando você está alinhado, ela também está aqui no seu Kim, que é um outro ponto que você pode olhar também, mas aqui o oráculo, que é essa energia guia, tá? Então também tem esse ponto. Isso aqui é depois que você olhar para o seu Kim. Então primeiro a gente vai olhar para o Kim, depois ao longo da semana eu lembro de vocês de olharem também para essa energia guia, tá bom? Mas ela é um outro ponto que, como eu coloquei aí para vocês, ela aponta mesmo essa forma mais natural da gente se conectar com essa energia do nosso Kim, certo? Então, a gente vai usar bastante esses pontos aí para guiar a gente energeticamente ao longo desses próximos dias. Combinado? E agora a gente vai fazer a parte prática. Então, eu já deixo o papel que eu vou explicar rapidinho para vocês como funciona no cérebro, e a gente vai começar a responder algumas perguntas juntas aqui, de forma bate-bola, porque, igual eu falei, depois eu quero que vocês olhem de novo para ver se tem algo que vocês querem acrescentar, e aí a gente vai ter as atividades ao longo da semana para desenvolver tudo isso. Então, como que o nosso cérebro funciona quando o rolê é concretizar algo que a gente deseja, né? Então, realizar algo que a gente deseja. Aqui, a gente tem o funcionamento aí do nosso cérebro baseado muito nesses padrões de repetição e recompensa. Vocês sabem que o nosso cérebro, ele é, assim, fantástico para poder se adaptar e para poder criar caminhos que sejam mais fáceis para a nossa sobrevivência, tá? Então, ele aprende por essa repetição. Na escola, por exemplo, né, a gente tem muito isso, a gente vai repetindo até que a gente aprenda, e geralmente as recompensas estão conectadas, às vezes, ou com a nota da prova, ou com o fato de você conseguir ter uma conversa, às vezes, com alguém, explicar algo que você não conseguia antes, ou às vezes, né, com o pai, pensando lá na infância, o pai e a mãe que falam, ou alguém que fala, nossa, você conseguiu, não sei o quê, vou te dar uma estrelinha, aquela coisa toda. Então, a gente tem diversas formas de recompensa, mas todas elas, para poder, elas reforçam padrões que a gente repete, sejam eles positivos ou não, tá? Aqui a gente está trazendo muito para o contexto do aprendizado, mas vocês já sabem que isso aqui pode influenciar em outros pontos também da nossa vida. Basicamente,
Se a gente sonha alto e a gente não constrói essas microações, esses pequenos padrões de repetição e recompensa, o nosso cérebro entende isso como uma ameaça. Por quê? Porque ele vai olhar aquilo que você está querendo, né, o sonho lá, e ele não vai ter um caminho dividido ali em pequenos pontos para poder concluir aquilo. Isso parece uma ameaça para o nosso cérebro. Ameaça à sobrevivência, porque a impressão que eu tenho é que eu vou precisar gastar muita energia para concluir aquele sonho. Né? E não que eu não vá, mas a sensação que o seu cérebro tem é que você vai precisar dispor de toda aquela reserva energética de uma vez. Então, isso libera o quê no nosso cérebro? Cortisol e adrenalina, por conta de ser visto como uma ameaça à sua sobrevivência. O principal ponto, né, do seu cérebro, ele quer te manter vivo, ele quer manter o seu corpo funcionando nas atividades básicas, respirando, coração batendo, né? Então, esses pontos básicos. Se ele pensa e vê, fala, meu Deus, eu vou ter que. A Camila, por exemplo, quando eu fiz, a Camila quer passar na Unicamp, meu Deus do céu. Pensa bem o tanto de energia vital que a gente não vai ter que dispor para essa menina conseguir passar na Unicamp. Não, não, não. Vamos fazer ela achar que é melhor outra coisa, vamos colocar uma certa resistência e tal. Porque ele vê aquilo como ameaça mesmo. Então é onde vem o cortisol e a adrenalina, e quem que é a queridíssima, que adora um cortisol e uma adrenalina, a ansiedade. É onde eu começo a ficar ansiosa, é onde a minha pressa vem e tudo mais. Porém, se eu defino metas menores e a gente define e cumpre essas ações, pequenas ações possíveis, então se eu pego esse sonho, pego esse caminho ali e eu destrincho ele, quem entra em ação aqui é o nosso sistema dopaminérgico. Por quê? Porque a gente vai concluindo essas ações, a gente vai recebendo a recompensa de ter concluído cada uma dessas ações, e o sonho passa a ser visto como algo que é uma fonte de prazer e motivação, e não mais a ameaça que, quando eu olho assim, parece tão distante, tá? Dessa forma, o que que eu tenho? Eu tenho mais, se eu tenho essas pequenas ações possíveis desenhadas, que é o que a gente vai fazer juntos agora, a gente ativa o nosso córtex pré-frontal. Basicamente, na minha visão, o nosso córtex pré-frontal é a nossa mente mais racional ali, que vai construir ali essa parte mais metódica do rolê. Aqui, na minha visão, o que que é isso? É colocar a mente a favor do seu sonho. É isso que eu acho, né? Você não precisa mais empurrar, você passa a conduzir ali, né? Você mesma se conduz. Então você passa a ser conduzida por quem? A sua mente passa a ser conduzida pela sua alma. Ou seja, por isso que eu defendo o meu ponto de que o planejamento cíclico, com essas ações pequenas, né, ali para a gente construindo, ele não só respeita a nossa energia, porque a gente não vai estar disposta nível hard todos os dias, mas ele também, na minha visão, é a forma mais inteligente da gente sustentar grandes sonhos, da gente manifestar esses grandes sonhos ali também. Certo? Então, vamos fazer isso juntas agora? Vamos começar a olhar para isso juntas? Pega papel e caneta e, considerando o que talvez já passou pela tua cabeça nesses momentos aí, quando vocês me ouviram falar sobre a IMA, quando vocês receberam o meu convite para fazer parte da IMA, ou que vocês sentiram vontade de se inscrever e participar, o que você quer viver? Qual que é o seu objetivo nesse momento? O que se você... vamos pensar ali até o final do ano mesmo, se você chegar tendo conseguido realizar isso ou se aproximar mais disso que você deseja viver, o que que é? Como é que você vai se sentir? Quais são as características disso? Pode ser direto e rápido, tá? O que que você quer viver aí nesse momento? Eu vou escrevendo aqui junto com vocês antes de projetar a segunda pergunta. Bom, vamos lá. Então, o que a gente deseja viver e aonde a gente está agora em relação a isso? Isso aqui pode ser, você pode depois até escrever de forma mais prática, ou pode ser assim,
Eu me sinto mais próxima do que no início do ano, eu me sinto mais distante, eu sinto que eu me afastei. Como é que você tá em relação ao que você deseja viver? Onde você está? Depois você vai desenhar esse onde você está com mais clareza, tá? Mais detalhes aí, conforme você for lembrando. Mas já respondo. E agora, pensando onde você deseja chegar e onde você está agora, qual é um caminho que é possível para você? Então, por exemplo, vocês têm algum livro que você pode ler, um curso que você pode fazer, uma mudança na sua rotina que você pode ter. O que, que é possível você aplicar agora? Não precisa ser algo. Deixa eu, como é que eu explico para vocês? Mas assim, ó, algo que leve muito tempo para você fazer. É algo que assim essa semana, ou no final dessa semana, você já vai conseguir começar a fazer. Às vezes, assim, por exemplo, é um livro que eu preciso ler. Então, eu já tenho esse livro, então eu consigo já comprar esse livro essa semana. É um hábito na sua rotina, então eu consigo já começar, sei lá, voltar para academia. Então, eu consigo já ir pelo menos 2 vezes na semana. Qual é o caminho possível para você já começar a trilhar nesses próximos dias aí? Entre esses dois pontos, o que, que já dá para você fazer? Então, já anote por aí. E aí, pensando neste caminho que é possível, qual é a parte sua que precisa falar assim? Por exemplo, o que que você precisa para isso? Você precisa talvez de mais coragem? Você precisa talvez de mais clareza? Então você está sem clareza? Qual é a parte sua? É a parte que é corajosa? É a parte que tem clareza? É a parte que é mais racional? É a parte que é mais intuitiva? Qual é a parte sua que precisa fazer parte, que precisa dizer sim para esse ponto? E agora, a gente vai. Isso aqui eu vou deixar para vocês poderem construir, mas eu vou passar para poder explicar mais aqui para vocês, só para vocês poderem ter essa ideia. Vocês vão ver que são essas perguntas que a gente. Opa, essas perguntas que a gente se fez, só que a gente vai destrinchar isso aqui para poder construir. Então, principalmente entre hoje e amanhã, é interessante que você responda isso aqui com mais calma, clareza aí, tá? O que que você quer viver? Lembra que a gente perguntou aqui agora há pouco o que a gente quer viver? Então aqui você vai deixar isso mais claro. Um desejo, uma visão da sua vida, um projeto, um movimento. O que que é que você quer? Sabe? Qual é o desejo que está aí no teu coração e na tua mente? Por que que isso é importante para você agora? Tá? Então, assim, o que na tua vida ou no teu ser nesse momento te faz entender que é importante se dedicar para isso aqui, nesse momento da sua vida, tá? Então, por que que isso é importante para você? O que que já existe? Lembra que a gente conversou aqui, ó, onde você está em relação a isso. Então, aqui é o que já existe. O que, que você já fez? Quais são os talentos que você já tem aí, talvez? Os sinais, né? A sincronicidade. Ó, até pulou a caneta. Então, realmente, os sinais são importantes de olhar. O que, que você já às vezes, pediu de confirmação para Deus, para o universo, para a vida, e que chegou para você, e que isso já é algo que você tem
aí que te ajuda na construção desse caminho. Aí a gente começa a entrar nesse ponto, né? Também seguimos no onde você está em relação a isso, porque o que te impede, sabe, é igual eu falei, você está com dúvida, você tá faltando clareza, você está se sentindo sobrecarregada, se sente que tem alguma crença. Lembra que a gente falou do padrão de repetição e recompensa? Então, tem algum padrão que está se repetindo, porque existe alguma recompensa que você talvez não esteja percebendo. Então, vamos olhar um pouquinho mais para isso, né? E aí, você, tendo o diagnóstico vibracional lá do seu chakra, ele te ajuda aqui, ó, nesse ponto em específico. Ler mais sobre o chakra ou os chakras que você sentiu mais dificuldade de visualizar na nossa percepção agora, te ajuda a entender um pouquinho mais o que ainda está te impedindo, te ajuda a olhar mais para isso. E aqui eu quero que vocês pensem realmente, e não precisa ser nada grande, tá? Não precisa ser nada uau, mas o que você consegue fazer com mais leveza nesses próximos dias? Pensando naquilo, onde eu tô e onde eu vou chegar, tá? Então, olhar um pouquinho para isso. O que dá para vocês fazerem nesses próximos dias que a gente vai construir juntos? E qual é o próximo passo? Então, realmente, eu quero que você dê nome para uma ação. O que é que você vai fazer? Qual que é a construção que você vai ter para poder... qual é a ação que você vai ter para poder contribuir com a construção do que você vai fazer nesses próximos dias aí para você, tá? Uma ação prática. Então, isso é realmente o que você vai fazer de forma prática. E a forma simbólica, que vai mexer na energia, vai ter a ver justamente com o chakra que você percebeu, ou os chakras que você percebeu, que estão mais desafiadores de perceber. Então, a ação energética vai estar relacionada ao chakra do teu diagnóstico vibracional, tá? Ou os chakras. Pode ser até que a gente às vezes vai perceber mais de um. E conforme você for olhando e lendo depois sobre ele, você vai entender qual é o que mais está chamando a sua atenção, porque aí você vai relacionar com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Estamos combinadas, mocinhas? Então, aqui vocês vão responder essas perguntas aí ao longo desses próximos dias. Para quem está aqui agora, já é até interessante que você faça isso hoje. A gente vai fazer o alinhamento agora, mas é até interessante que você faça isso hoje, porque isso está fresco na sua cabeça. E eu vou fazer o meu mais à tarde. E aí depois eu também compartilho com vocês, para a gente ir se inspirando e trocando nesse sentido. Certo? Estamos combinadas? A gente vai fazer agora o alinhamento. E eu recomendo aí que você, se você não tiver água, já pega aí com você. Eu não vou colocar a música enquanto eu estou guiando o alinhamento. A gente vai fazer uma respiração agora. E aí, enquanto eu trabalho na nossa parte energética aqui, eu vou deixar a música tocando depois. Combinado? Eu vou só pedir uma licença para vocês, e aí se vocês quiserem ir pegar água, mais água quem não tiver, ou se quiser ir no banheiro, porque eu vou também no banheiro rapidinho. E 2 minutinhos eu já volto para a gente começar, tá bom?
Tudo certo por aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, gatas, antes da gente fazer o alinhamento, podem falar, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho por aí agora? Muito bom. Maravilha, gatas. Então já peguem a água de vocês. Tomem um golinho de água. Recomendo que vocês fiquem sentadas agora, mas pode apoiar, tá? As costas. Pode ficar com as costas confortável, de forma confortável mesmo. Mas o que eu quero é que vocês percebam o alinhamento da coluna, tá? Vai ser importante ter essa percepção do alinhamento da coluna de vocês. Combinado? Eu vou, como eu falei, vou guiar agora no comecinho, que é só uma respiração. Eu só preciso que vocês entrem em sintonia com o corpo de vocês e eu vou trazer o alinhamento energético por aqui. Então você só precisa se conectar com o que eu vou trazer aqui agora e deixar que essa parte energética seja mexida e movimentada por aí, tá? Percebeu dificuldade de ficar ali presente e tal, usa sua respiração. Combinado? Então, vamos lá. Fecha seus olhos, respira fundo, sente o seu corpo, sente a sua respiração, sente as suas costas apoiadas, sente ela, a sua coluna mesmo. Vai trazendo consciência, vai respirando profundamente, vai sentindo o seu corpo. E você vai agora levando a sua atenção para o topo da sua cabeça, visualizando logo acima dessa região do seu corpo uma luz de cor violeta. Essa luz, a cada respiração sua, expande agora, envolvendo todo o seu corpo, desde a cabeça, ombros, o seu peito, seu quadril, suas pernas, até chegar lá na ponta dos seus pés. Percebe como que tá o seu ritmo de respiração e vai deixando essa luz envolver o seu corpo. E você vai trazer a percepção, lembrando agora quais foram os chakras, quais foram os centros de energia do seu corpo que foram mais desafiadores para você perceber, ou então que se apresentaram com mais incômodo, mais desafio ali mesmo de movimento. Você vai visualizar e sentir essa luz violeta se concentrando nesses chakras, como se fosse todo o seu corpo envolvido por luz e três pequenos pontos de uma luz mais concentrada, um violeta mais concentrado nesses centros de energia. Sejam eles um, dois, três. Percebe quais são os que pedem essa atenção. Nesses próximos instantes, você apenas vai se concentrar na sua respiração. Eu vou deixar
a música tocando aqui no fundo para você, e você vai apenas sentir o seu corpo, sentir essa luz te envolvendo. E deixar que esse alinhamento energético seja feito onde você precisa agora, podendo sempre se conectar com a sua respiração nesses próximos instantes, até que eu te chame de volta. Respira profundamente e você vai sentir e receber agora, desde o topo da sua cabeça até a base da sua coluna, um fio de luz violeta que alinha, conecta e traz coerência para o seu fluxo vibracional agora.
te colocando em sintonia com aquilo que você deseja viver, trazendo a clareza, a percepção intuitiva, a motivação e a força de ação prática para desenvolver, construir e viver o caminho e o resultado daquilo que você deseja. Permita que esse alinhamento possa ser feito no seu campo, trazendo apenas aquilo que é contribuição com o que você deseja viver, te colocando em sintonia com essa nova realidade que começa a se manifestar e se materializar na sua vida a partir de hoje. Respira fundo, vai sentindo o seu corpo, vai trazendo a sua atenção de volta. Vai sentindo os seus pés, mãos, com calma. Quando quiser, pode abrir os olhos e beber um golinho de água. Meus amores, tudo bem por aí? Se tiverem algo para compartilhar, se quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade para mandar aqui no chat, ou se quiser abrir o microfone também para quem está aqui, fiquem à vontade. Depois também eu vou deixar lá o grupo aberto, caso vocês queiram compartilhar alguma coisa. E vão bebendo bastante água, para quem já, né, fez agora um alinhamento vibracional, bebe bastante água ao longo desse domingo. Para quem vai fazer depois, mesma coisa, bebam bastante água depois, tá? Porque tem bastante coisa sendo movimentada. Fui trabalhando a parte energética, que é algo que eu já tinha, né, aberto aqui, justamente como essa intenção e sustentação aqui da IMA, mas abri para que a gente consiga, ao longo dessa construção que a gente vai fazer ao longo dessa próxima semana, a gente consiga ir liberando esses bloqueios que estão se apresentando em cada um dos chakras ou em uma área, né, ou áreas aí da nossa vida. E lá no dia 2, eu já deixei aqui para vocês um spoiler do que a gente vai viver lá no próximo domingo, a gente vai calibrar esse caminho, tá? Então, a gente vai construir ele agora, a gente está se alinhando com ele hoje, a gente está já começando essa calibração vibracional hoje, a gente vai construir o caminho juntas ao longo da próxima semana e manifestando através dessa construção, e lá no próximo domingo a gente vai calibrar esse caminho. A gente vai falar dos desafios, né, de como driblar e lidar com esses desafios que vão surgir, porque vão surgir, tá? Para que daí a gente possa entrar nessa temporada de eclipse depois juntas, para poder usar eles ali como motor de propulsão mesmo, né, para impulsionar mesmo aquilo que a gente está construindo juntas agora. Certo, princesas, estamos combinadas? Vou mandar depois para vocês à tarde, eu vou agora para o almoço de domingo, e aí depois à tarde eu mando para vocês também lá a apresentação, o link aqui do Tesouro, que eu anotei aqui para mandar para vocês, e aí desenvolvam o que ainda precisa ser desenvolvido da prática escrita que a gente começou juntas aqui. Certo, passei um pouquinho do horário, do tempo, do que eu estava me propondo aqui a trazer para vocês em 1 hora, mas energeticamente eu senti que tinha algumas coisas que precisavam ser faladas dentro da abertura, que talvez não estavam ali muito programadas, mas que eu sinto que vão fazer diferença, justamente porque, assim, quando eu olho para trás no meu caminho aí de manifestação ao longo desses anos, eu já manifestei de diversas formas, de forma aleatória, eu já manifestei usando regras, estudei muito lei da atração lá atrás e apliquei, e funcionou, em muitas coisas funcionava. Depois eu já manifestei pelo esforço também, né, me insistindo em algumas coisas, mas a forma como eu manifesto hoje, que é através da coerência e desses ajustes e calibrações
vibracionais e integração com a parte prática, com a parte, né, essa união entre ciência e espiritualidade, que vocês sabem que eu gosto demais e que eu tenho trazido cada vez mais para vocês viverem junto isso comigo, essa minha forma atual de manifestação é a minha preferida. Então, eu espero que vocês também tenham a oportunidade de se conectar com a forma preferida de vocês de manifestação, porque ela, com certeza, é a mais poderosa. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela companhia das meninas que estão aqui. Um ótimo domingo para vocês. A gente se fala ao longo dessa próxima semana e a gente se vê de novo no nosso próximo encontro.